Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Com muita alegria dou as boas-vindas para mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Antes de iniciarmos o nosso estudo, convido vocês para fazermos a nossa prece inicial, nos colocando numa posição confortável, serenando as nossas mentes e os nossos corações e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, e aos bons espíritos que nos acompanham nessa jornada terrena. E pedimos o amparo e a proteção para esse nosso momento de estudo, que tenhamos os ouvidos abertos para os ensinamentos que a nossa doutrina nos oferece e que possamos acomodá-los em nossas vidas, tornando-os atitudes. Que assim seja. O tema de hoje é assistência a enfermos na casa espírita. E esse tema tem como foco o entendimento da prática do acolhimento aos necessitados de cuidados, que Jesus nos instruiu e exemplificou. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, encontramos uma importante mensagem dele. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. De imediato, o que nos chama a atenção nessa instrução do Mestre de Nazaré é o princípio que rege as ações de cuidado com o nosso semelhante, que é a caridade. A partir dela, a casa espírita tem o norte para tudo aquilo que envolve a ajuda e o auxílio aos necessitados de amparo, para o corpo e para o espírito. Em seguida, percebemos com clareza que Jesus confia e orienta a tarefa aos cuidados com os necessitados aos seus discípulos. É, portanto, óbvio que todos nós que estudamos e nos esforçamos por entender e colocar em prática os exemplos e os ensinamentos dele, que somos os seus discípulos na atualidade. Somos seus discípulos num novo tempo. A instrução é atemporal, já que a dor e o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs de jornada é uma realidade presente em todas as épocas da humanidade. O Centro Espírita é um dos locais onde os cristãos contemporâneos se reúnem também para o exercício da caridade. E o Mestre ensina tudo o que podemos oferecer, todas as atividades que encontramos num centro espírita como a nossa casa, para realizar o acolhimento efetivo do nosso próximo. O versículo 8 é a recomendação que complementa uma outra instrução que antecede, que é pregai o Evangelho e dizei que o reino dos céus está próximo. Essa importante tarefa de trazer a esperança de um reino de paz e de justiça, que é o mundo espiritual, na casa espírita é realizado através da preleção. Exatamente essa atividade que estamos fazendo agora e que é fundamental para a instrução do nosso espírito, que assim fortalecido enfrenta com mais garra as dificuldades oriundas do cotidiano, desenvolve soluções cabíveis e jamais perde a esperança nos dias melhores. Curai os enfermos, limpai os leprosos, diz respeito à assistência material e individual que se dá através do passe. A lepra era a pior das doenças da época em que Jesus esteve entre nós, o estado mais degradado dos corpos. O passe ajuda os enfermos a se restabelecerem. Os fluidos oferecidos renovam células, fortalecem os sistemas do organismo, reequilibrando as suas funções. Limpa as chagas da alma. Por fim, ele nos dá também a orientação de que através da mediunidade existe a oportunidade do diálogo com os irmãos do outro lado da vida. No caso da assistência espiritual, aqueles que se acreditam mortos ou aqueles que se dão o direito de prejudicar voluntariamente, através de processos obsessivos,
a vida de algumas pessoas daqui do mundo corpóreo, recebem carinhosa e atenta orientação cristã, sendo, no primeiro caso, praticamente ressuscitados quando trazidos para o conhecimento de sua nova condição de vida após a vida. Ou, no segundo caso, sendo chamados para a consciência de seus atos e convidados a modificar suas intenções. Assim, praticamos a instrução de ressuscitar os mortos e expulsar os demônios, designação que era dada aos espíritos obsessores no tempo de Jesus. Em resumo, temos então nestes versículos do Evangelho de Mateus a organização da atividade que chamamos de plantão geral, nome que faz referência a um hospital, que neste caso trata das dores e aflições da alma. Nesse plantão, as pessoas que vêm em busca de assistência espiritual encontram uma amorosa recepção, têm o acolhimento fraterno com tarefeiros sempre dispostos a ouvir e auxiliar, assistem à preleção evangélica, que esclarece, exemplifica, propõe a reforma íntima e principalmente confere uma esperança na possibilidade de soluções e na existência de tempos melhores. Tem ainda a possibilidade de receber o passe, seja ele o passe coletivo, seja ele o passe individual, uma assistência, uma verdadeira transfusão de bons fluidos com o objetivo de auxiliar na reconquista do equilíbrio e das forças para o corpo e para a alma. E, finalmente, contam com a intervenção junto aos espíritos desencarnados que se encontram em situações como aquelas que citei há pouco e que, porventura, tenham alguma responsabilidade frente às aflições do assistido ou da assistida. Essa intervenção se dá nas reuniões mediúnicas, que são de acesso exclusivamente da equipe preparada para essa atividade. Tudo isso oferecido sempre de forma gratuita. De graça recebeste, de graça dai. Assim, então, funciona a assistência a enfermos na nossa casa. O Centro Espírita Allan Kardec e os seus núcleos, do jeitinho que Jesus orientou. As pessoas que visitam a nossa casa pela primeira vez vão se deparar com irmãos abnegados trabalhando ali na recepção, que acolhem inicialmente essas pessoas, oferecendo as primeiras informações, indicando o local onde podem assistir à preleção, atividade para a qual normalmente as pessoas se dirigem à nossa casa. Também, nessa equipe do acolhimento, temos os acolhedores fraternos, que são as pessoas com quem alguém que deseja muito conversar sobre algum problema, alguma aflição, tirar alguma dúvida, receber alguma orientação, essas pessoas estão aptas a orientar, a ouvir principalmente e oferecer muitas vezes alguma ajuda no sentido mesmo de uma orientação. Em seguida, nós temos ali também a atividade da preleção, essa atividade que nós estamos realizando agora, que embora eu esteja sendo repetitivo, é importante que vocês consigam imaginar o fluxo dessa atividade. A preleção, na minha opinião, humilde opinião, é o mais importante trabalho que temos na casa. É aquele que traz o Evangelho de uma forma compreensível, de uma forma atualizada, para a vida de cada um de nós. É na preleção que nós temos a oportunidade de ouvir e de compreender a intenção de Jesus em cada um dos seus ensinamentos. É na preleção dentro do Centro Espírita que temos a oportunidade de ouvir as mensagens que os espíritos que participaram da codificação da doutrina nos deixam como orientação para a atitude, como orientação para a nossa reforma íntima, uma orientação para o entendimento de algumas passagens do Evangelho que às vezes nos levam por reflexões outras e que não concluem
aquilo que precisaria ser concluído, a forma como vamos utilizar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Kardec organizou todo esse material. Todos os capítulos do Evangelho são voltados para responder às principais perguntas que cada um de nós carrega dentro de nosso íntimo. E dessa forma, esse estudo organizado se torna facilmente aplicável na vida de cada um de nós. Em seguida à preleção, atualmente temos o passe coletivo. O passe coletivo é aplicado sob a forma de uma vibração geral feita com todas as pessoas que estão presentes na preleção. É um elemento passista da nossa casa quem faz a condução, acompanhado pelo elemento de sustentação. Sim, porque o nosso trabalho ele precisa ser mantido com um padrão vibratório elevado. Então o elemento de sustentação é aquele que garante esse padrão vibratório elevado. O passe coletivo tem tanta ação quanto o passe individual, pois nós fazemos esse passe contando com a ajuda e a presença de amigos espirituais que atuam nessa atividade e vão aplicar o passe em cada pessoa presente no passe coletivo. Halmer, e através de uma preleção por via online, como essa que você está fazendo, temos a possibilidade de receber o passe? Sim, toda vez que nós pedimos a ajuda, que nós elevamos o nosso pensamento, solicitando a presença dos amigos espirituais para nos aplicarem o passe, para auxiliarem no nosso reequilíbrio, na nossa harmonia íntima, eles se fazem presentes onde quer que estejamos, para auxílio. É uma outra máxima que Jesus nos deixou, que é pedi e obtereis. Sempre amigos espirituais estão ao nosso lado, prontos para dar a assistência que necessitamos. Então, como eu vinha comentando sobre a preleção, em seguida vem o passe. Após o passe, normalmente as pessoas estão liberadas das nossas atividades. Aquelas pessoas que vieram pela primeira vez à casa ou que frequentam a nossa casa para assistir à preleção, receber o passe, elas estão liberadas. Mas fica ainda também o convite, sempre, para que essas pessoas venham conhecer as demais atividades que temos. A nossa casa, no sentido não apenas do acolhimento, não no sentido apenas do atendimento aos necessitados, mantém também uma série de outras atividades, como a mocidade espírita, os estudos do Evangelho, os estudos da família à luz da doutrina espírita. Todos esses grupos são grupos preparados, tanto na forma virtual quanto na forma presencial, assim que estivermos liberados, para acolher pessoas que têm interesse de começar a frequentar a nossa casa, de conhecer um pouquinho melhor a doutrina espírita. E existe também o curso de iniciação à doutrina espírita, um curso que também acontece no formato virtual e no formato presencial. Então é importante vocês perceberem que a assistência a enfermos, usamos a palavra enfermos, porque sabemos que todos nós passamos por dificuldades. Todos nós precisamos, às vezes, daquele reforço, daquela ajuda para continuarmos, para seguirmos adiante. E muitas vezes, algumas dessas dificuldades são aquelas que se põem em nossa vida para que nós possamos chegar a um novo lugar, sair da nossa zona de conforto. Chegar a algum lugar pode significar chegar à casa espírita. Temos um ditado popular dentro da casa que diz que cada um de nós chega à doutrina espírita ou pelo amor ou pela dor. Não é segredo para ninguém que a grande maioria, por conta de tantos e tantos sofrimentos que temos, chega ao centro espírita, chega ao conhecimento da doutrina pela dor. Logo, o acolhimento fraterno é uma atividade de suma importância para receber as pessoas que estão doloridas,
as pessoas que estão em sofrimento, as pessoas que têm dúvidas, e aí se encontra então o acolhimento aos enfermos. Assim então funciona a assistência a enfermos na nossa casa. Agora eu convido a todos para realizarmos uma vibração e em seguida darmos o encerramento à nossa preleção de hoje. Mantendo ainda os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, vamos imaginar o nosso planeta Terra, esse lindo globo azul, mergulhado no espaço. Vamos pensar nesse nosso planeta envolvido em boas energias. Vamos imaginar o nosso Mestre Jesus e os espíritos superiores que o acompanham envolvendo todo o nosso planeta, cuidando, administrando a existência de todos os seres humanos encarnados e desencarnados que habitam esta grande nave. E vamos pedir a eles que iluminem, que cuidem, que intuam aos dirigentes mundiais, em cada país, em cada grupo humano espalhado por esse planeta, que as pessoas que coordenam e que dirigem esses grupos tenham sempre a melhor intenção, o melhor foco. E vamos também pedir que qualquer irmão em sofrimento, em qualquer lugar dessa grande terra, possa receber o auxílio dos bons espíritos. Vamos agora imaginar os contornos do nosso Brasil. E vamos pensar nesse grande território todo iluminado. Igualmente pedimos, Jesus, tua presença, a tua intercessão junto aos nossos governantes. Que todos eles tenham consciência, todos eles tenham o melhor pensamento, o melhor propósito e as melhores ações para com o nosso povo. Vamos vibrar também por todos os irmãos que carecem de recursos materiais, como água, saneamento básico, alimento, educação, saúde, moradia. Tantos irmãozinhos espalhados por esse Brasil, tão carentes. Mestre Jesus, coloca no caminho e na vida dessas pessoas irmãos abnegados que possam oferecer o melhor de si, que possam ajudá-los a enfrentar às vezes uma existência tão carente, tão sofrida. Que mãos caridosas possam se aproximar de cada um desses irmãozinhos. Vamos agora pensar na nossa cidade e pedir também que ela seja cuidada pelos irmãos da espiritualidade. Que todos nós, moradores desta cidade, sejamos abençoados, que nós tenhamos a consciência da nossa responsabilidade em cuidar do nosso espaço, ajudando sempre a manter os lugares de forma que o nosso próximo tenha também a possibilidade de usufruir, de utilizar daquilo que nós também utilizamos. Levamos o nosso pensamento aos moradores de rua, irmãos que passam por profunda necessidade de amparo afetivo, de amparo material, de saúde, de alimento.
Mestre Jesus, cuida desses nossos irmãozinhos. Ninguém está na rua porque quer. Que eles possam ter o auxílio que necessitam sempre. Que não lhes falte o alimento, não lhes falte o agasalho. Pedimos também por aqueles que estão envolvidos na drogadição e que muitas vezes se confundem com aqueles que estão nas ruas por carência. Que eles possam ter a assistência dos amigos espirituais e encontrar a possibilidade da melhora. Que eles consigam alcançar a consciência de que podem modificar o seu estado. Pedimos também, Senhor, por aqueles que estão nos asilos e nos orfanatos. Que esses irmãozinhos tenham sempre pessoas muito afetivas, muito amorosas ao seu redor. Eles já sofrem o abandono da família ou a inexistência da família. Que também surjam em seus caminhos pessoas nutridas de muito amor para auxiliá-los, uns no final da jornada terrena e outros ainda no início. Que eles tenham todo o amparo e toda a proteção de que necessitam. Pedimos pelos nossos irmãos nos hospitais, que enfrentam nesse momento alguma doença. Auxilia, Senhor, a cada um deles na obtenção da cura e àqueles que estão já num momento de desligamento da vida física, que possam ter todo o amparo e o acolhimento dos irmãos da espiritualidade. Que os bons amigos da espiritualidade possam, neste momento, atender às necessidades de cada pessoa em seu lar. Que as pessoas que estão assistindo nesse momento a esta vibração possam também pedir aos bons amigos da espiritualidade a ajuda que possam estar necessitando. Que seja transmitido a cada um deles, a cada uma delas, o passe. Que lhes sejam entregues os bons fluidos para a harmonia, a paz, o equilíbrio, e que dessa forma possam conduzir a sua vida da melhor forma possível. Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade que nos dá, Senhor, de nos reunirmos mentalmente aos amigos da espiritualidade maior, a oportunidade que nos dá de estudarmos os seus ensinamentos, de entender quão simples, na verdade, muitas vezes é colocar em prática aquilo que você nos ensinou. E agradecemos, Senhor, pela Tua presença constante em nossas vidas, nos intuindo, nos orientando, nos auxiliando. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, e pedimos que esteja sempre ao nosso lado, para que tenhamos uma jornada tranquila, de aprendizado, de desenvolvimento. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Agradecemos muito a cada um de vocês que tem acompanhado as nossas preleções, a cada um de vocês que reúne o seu pensamento e o seu coração em prece, dirigindo tantas coisas àqueles que necessitam. Mesmo pela via virtual, é tão importante que a gente possa estar unido de coração e mente, que a gente possa dedicar um pouquinho desses nossos momentos
para ajudar aos enfermos. Que a gente traga isso para as nossas vidas, que a gente pratique os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu agradeço a atenção de todos e desejo excelentes dias no porvir.